Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo Clair e hoje eu quero estar comentando com vocês a dificuldade de um historiador. Aí você pode falar assim, como assim, Adolfo, a dificuldade do historiador? Bom, ser historiador é um negócio que parece ser complicado porque você lida com documentos, você passa a ser o contador de histórias, né? A maneira como você conta o passado, ele passa a ser visto e imaginado na cabeça das pessoas. Um dos caras que modificaram a maneira de se contar história, podemos assim dizer, é esse cara aqui, ó, Edward Gibbons. Cara, esse cara aqui, ele conseguiu fazer um convite ao estudo de história de uma maneira fascinante. Eu convido vocês a lerem Edward Gibbons. Um outro homem que mudou a maneira de ver a história foi Karl Marx. Karl Marx, ele conseguiu fazer com que a leitura da história se tornasse apenas política, né? Na verdade, não vou afirmar aqui que foi Karl Marx, mas a história passa a ser uma ferramenta política, né? Uma ferramenta para fins políticos e práticos, né? Não é à toa que, se você for ver hoje no Brasil, por exemplo, você for fazer uma contagem da história do regime militar de 64 a 84, sabe o que vai acontecer? Você só vai ter praticamente historiadores de esquerda contando a versão, né? Então isso, você só ouve um lado da história. Aí eu te pergunto, quantos desses historiadores, por exemplo, mencionam a verdade sufocada? Interessante, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse livro, né? A Verdade Sufocada. Então, veja como que é difícil um historiador lidar. Por quê? A gente vai pegar um acontecimento do passado, não tão longe, não tão distante, 1964, 84, e você vai ter só um lado da história sendo contada. E, por exemplo, bibliografias que refletem o outro lado da história, você quase não tem, ou elas são apagadas. Elas são apagadas pela quantidade de documentação, de documento, de historiadores, de pessoas falando, né? Por exemplo, se eu falar para você regime militar, para você parece um pouco estranho. Mas se eu falar para você ditadura militar, meu amigo, aí você fala, não, pô, o cara tá falando do período mais aterrorizador da história do Brasil, que houve perseguição, milhares morreram. Não, não. Se você colocar quantos morreram, militantes morreram na mão dos militares, foram mais ou menos 1000 pessoas. Mais ou menos 1000 pessoas. Vamos pôr 1000 pessoas. Você fala, 1000 pessoas? Nossa, Adolfo, é muita gente. Claro, 1000 pessoas é muita gente. Eu não conheço 1000 pessoas. Se 1000 pessoas ao meu lado morrerem agora, eu vou ficar triste. Só que vamos lá, cara. O regime militar tecnicamente perseguiu, e perseguiu mesmo, vamos lá, 1000 pessoas durante 20 anos. Então você tem que dividir 1000 pessoas por 20 anos, dá 50 pessoas por ano. Aí 50 dividido por 12, 50 pessoas dividido por 12 dá quanto? Dá 12, 24, 48. Dá 4 pessoas por mês. Tem mês que vai perseguir 5, tem mês que vai perseguir 4. 4 pessoas por mês. Aí você fala assim, nossa, Adolfo, 4 pessoas por mês morreram todos os meses nos 20 anos de regime militar. Uau! O que isso quer dizer? Quer dizer que era mais fácil você ser atropelado por uma carroça, era mais perigoso você ser atropelado por uma carroça do que você ser perseguido por um milico no regime militar. Porque quantas pessoas morreram atropeladas por uma carroça no Brasil durante esse período? Tá entendendo? Então é uma falta de coerência. Aí, por exemplo, se você pegar e falar assim, não, mas tá, 1000 pessoas foram perseguidas pelos militares. Isso aqui é o papel do historiador, tá? Em 20 anos, pelos militares. Você fala, o louco, é muito. Só que aí você pega e, por exemplo, você fala assim, tá, vamos pegar o regime militar cubano, a ditadura cubana, que é uma ditadura, não é democracia.
Os fatos demonstram que lá é ditadura. Quantas pessoas morreram? Ou foram perseguidas? Na Rússia, na China, Coreia do Norte. Quantas pessoas foram perseguidas? Se você pegar e somar todo o século XX, em que os comunistas, os regimes comunistas mataram, não é em guerra, mataram seu próprio povo, mataram seu próprio povo. Os comunistas mataram do seu próprio povo mais de quase 100 milhões ou 100 milhões de pessoas em um século. Aí nego vem falar pra mim do regime militar que matou 1000. Tá entendendo? Às vezes um historiador, ele tem que ter essa capacidade. O historiador, ele tem que ter essa capacidade. Só que o fato é, muitos dos historiadores não têm essa capacidade, não estão com esse senso crítico. Neles está inserido o senso crítico de criticar o capitalismo, de criticar o conservadorismo, de criticar, porque isso é imposto e é ensinado para eles na faculdade. Não só na faculdade, mas desde a mais tenra idade, né? Até a faculdade, o cara vai ver um jornal, aí você pega os jornalistas, todos militantes de esquerda. Você pega os professores de história, boa parte, se não quase todos, militantes de esquerda. Entende? Então é algo que criva, né, trava o pensamento, trava a capacidade de senso crítico. Você não vê os comunistas falando isso. Nossa, o regime militar matou mais de 100 milhões de... O regime comunista, os regimes comunistas todos juntos. Mao Tse Tung na China matou mais de 65 milhões de pessoas. Não foi em guerra, não foi o cara pegando e declarando guerra com outro país, não. Foi dentro do... matando o próprio povo dele. Aí nego vem falar, o comunista vem falar pra mim, com camiseta do Che Guevara, que era guerrilheiro, vem falar pra mim que o regime comunista, o regime militar foi o pior período da história brasileira. Ah, pelo amor de Deus, cara. Falta noções de realidade. Entende? Falta noções. Então, por isso que é tão difícil o papel do historiador. E aí, se você pega as discussões, por exemplo, se você tenta fazer uma discussão, se você tenta escrever alguma coisa, você não encontra bibliografia. Você não vai encontrar bibliografia que te dê apoio. Por quê? Cara, os comunistas entraram nas escolas, nas faculdades, e de lá não saíram, cara. Eles conseguiram esse espaço e eles não saíram. Não saíram. E aí o que acontece? As pautas esquerdistas, as pautas comunistas, elas, cara, são inundadas. Você quer ver? Procure um centro de pesquisa, um grupo de pesquisa conservador. Você não vai ter, dificilmente você vai ter na sua faculdade. Agora, procure um grupo de pesquisa relacionado a Karl Marx, comunismo. Quantos partidos de direito o Brasil tem? Quantos movimentos de direito o Brasil tem? Nós não temos nenhum partido de direita. Grupos de pesquisa relacionados a comunismo, socialismo, você tem um monte. Partidos comunistas, socialistas, com S, com C, você tem um monte. Você não tem um partido de direita no Brasil. Então tem algo que está errado nessa discussão, tem algo errado nessa equação, tem algo que não fecha essa conta. Entende? E aí você vai pegar um livro que vai contar alguma história, você olha para o autor e ele é comunista. Você vai pegar um cara que vai escrever literatura, é comunista. Você vai ver o cara que faz piada na rede de televisão, o cara é esquerdista. Então como é que você pode sair disso? Né? E aí você fala, pô, como é que essas pessoas podem ter senso crítico? Como é que eu vou construir meu senso crítico se eu só consigo ouvir um lado da história? Porque o outro não quer conversa, o outro não quer diálogo, o outro... É no mínimo estranho. É no mínimo estranho. Sabe?
Interessante isso aí. Então, é complicado. A gente tem que desenvolver um senso de proporção. Eu sei que eu não tô... Cara, quando eu começo a assistir a aula de faculdade, a ler apostila, cara, me dá um negócio tão ruim, cara. Claro que a gente tem que dar a resposta certa, né? E não a resposta verdadeira. E é complicado, cara. É complicado. É complicado. A gente tem que lutar pra sobreviver. Um outro fator também, cara, por exemplo, cara, nos primeiros meses de faculdade, uma pessoa me entra no curso de história, uma pessoa, ela faz uma seguinte pergunta no grupo: é preciso ler muito para ser professor de história? Ó, a pessoa se inscreve no curso de história, tá pagando mensalidade, tá fazendo matéria e ainda tem a capacidade de me perguntar se precisa ler muito. Olha, eu falo, cara, se você quer ser professor de matemática, sinta-se à vontade. Você vai mexer com números, você não precisa ler. Mas você precisa ler números. Você precisa saber equações. Agora, lidar com história, você precisa de documentação. Por exemplo, eu aqui no YouTube, às vezes eu falo alguma coisinha de profecia, mas eu evito falar de profecia. Por quê? Porque eu não tenho materiais relacionados aqui a profecia. Vocês veem eu falando de teologia sistemática aqui? Por quê? Porque eu não tenho livros de teologia sistemática. E não é que eu estou pedindo não, eu estou falando para vocês o que eu não tenho. Agora vamos lá, vocês veem eu falando aqui de grego, crítica textual, né? Comentando sobre tradução. Por quê? Porque essa é uma área que eu conheço. Agora imagina, eu vou me meter a falar de história se eu não tenho livros de história. Ah, pelo amor de Deus. Não leio livros de história. A gente tem que saber. Agora imagine o tipo de professor que isso gera. Tava conversando com um amigo, ele falou assim: Adolfo, minha esposa ela é professora de história, só que ela não é uma professora de história, um professor que busca conhecer, entender, não. Ela vai lá, dá a matéria lá, pesquisa para dar a matéria. E aí, cara, você para, pensa e fala: caramba, hein? Caramba, hein? Como é que a gente faz para resolver isso? Por isso que eu digo para vocês, é difícil ser um professor. É difícil ser um historiador. É difícil ser alguém que conheça das manhas. É difícil porque é muito trabalhoso. É muito complicado você lidar com documentação histórica, com fonte histórica, com abordagem. É complicado. É complicado. Falo para você que é complicado. Exige esforço. Beleza? Tamo junto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E bora estudar, gente. Bora estudar.